Eu não conto piadas. Conto anedotas e mentiras, mas não conto piadas. Bem, enfim, isto é uma piada. E não é uma piada. É uma história. É uma história verdadeira. Aconteceu mesmo. Tenho sorte se consigo colocar meu charuto na piteira. Não tenho muito a perder. Nunca fico triste. Se me pedissem para levantar e fazer isso aqui na sala, eu não conseguiria. Mas no palco eu consigo, porque a plateia é maravilhosa. Por Language Not Registered for Generation anos, George Burns foi o comediante favorito da América. Ele acumulou uma fortuna enorme, avaliada em mais de Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Seus dois filhos adotivos achavam que herdariam tudo. Mas, em março de Language Not Registered for Generation Earns, tomou uma decisão que ninguém previu. Ele excluiu completamente os filhos de seu testamento. Cada centavo foi para outro lugar. Sua família ficou apenas com perguntas. Amigos dizem que havia segredos que Burns nunca contou a ninguém. O verdadeiro motivo pelo qual ele abandonou os filhos envolve uma traição chocante, ocorrida anos antes. Lewis trabalhava como lavador de louça e mal conseguia sustentar a família. Dora lavava roupa para os vizinhos em troca de ajuda. A maioria das crianças do Lower East Side usava roupas de segunda mão e dividia a cama. Muitas noites, o jantar se resumia a batatas e cebolas. Até o pão parecia um presente. Mesmo assim, George se lembrava das risadas das piadas em Yiddish e do ritmo de vida naqueles cômodos. Esse humor permaneceu com ele. Tudo mudou em Language Not Registered for Generation. Ele tinha 8 anos quando seu pai morreu repentinamente. Aos Language Not Registered for Generation. A família não tinha poupanças nem qualquer reserva financeira. Ele terminou os estudos na 5ª série porque precisava ajudar em casa. Ficava nas esquinas, engraxando sapatos por Language Not Registered for Generation, centavos cada engraxado. Era frio, sujo e cansativo, mas ele persistia. Às vezes, ganhava um extra cantando com um quarteto infantil chamado Imperial Language Not Registered for Generation. Certa noite, o empresário do grupo fugiu com o dinheiro. George não tinha para onde ir e dormia em becos, aprendendo o que era fome e medo de verdade. Mesmo assim, ele carregava aquelas noites como um treinamento secreto. Eles lhe ensinaram a ser resistente e a ter malícia de rua, qualidades que usaria por toda a vida. Conforme crescia, sua identidade se transformava. A família o chamava de Nat. Outras crianças o chamavam de bomba de sapatos por causa de sua caixa de engraxar. Ele enrolava charutos, vendia jornais, frequentava teatros de burlesco para assistir comediantes transformarem o nada em risos. Ele queria aquela vida. No início da adolescência, fez uma aposta imprudente e tentou atravessar o East River a nado. A correnteza o puxou para baixo e ele quase se afogou. Aquele momento o assustou, mas também despertou algo selvagem dentro dele. Logo, ele experimentou novos nomes artísticos. George Burns veio de seu irmão, Easy, George Birnbaum, e da companhia de carvão dos irmãos Burns. Certa vez, ele havia roubado o carvão deles para manter sua família aquecida. Mais tarde, ele até tentou nomes como Willie Delight e Captain Betts apenas para enganar os agentes de reservas e manter o trabalho. Aos Language Not Registered for Generation anos, sentiu o desejo de fugir e fugiu. Em Language Not Registered for Generation, saiu de casa e se juntou à companhia de cantores Mickey Rooney na esperança de se tornar um cantor de sucesso. Sua primeira apresentação remunerada aconteceu em um teatro do meio oeste, mas ele congelou. Esqueceu todas as letras e a plateia vaiou-o até que moedas caíram no palco. Foi demitido na hora. A humilhação doeu, mas ele sempre dizia que foi a melhor lição que já recebeu. Depois disso, vagou pelo meio oeste, cantando em balsas, bordéis, esquinas, em qualquer lugar que pudesse lhe render um pouco de dinheiro. Alguns dias, mal comia. Algumas noites mal dormia, mas sentia-se vivo e continuava em movimento. Em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation, anos ainda buscava o sucesso nos palcos. Formou um trio musical chamado Burning Three, com as irmãs Beatrice e Irene. Eles percorreram casas de vaudeville, decadentes, repletas de plateias difíceis. Irene, de repente, fugiu com um marinheiro,
deixando George e Beatrice sem dinheiro. George implorou por dinheiro para a passagem de trem para voltar para casa e retornou a Nova York com os bolsos vazios e o ego inflado. Mas desistir nunca lhe passou pela cabeça. Aqueles anos o ensinaram a improvisar, a lidar com donos de teatro desonestos que se recusavam a pagar e a suportar a dor do fracasso sem perder a garra. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, ele tentou se alistar na Marinha, mas foi rejeitado por ser muito baixo. Ele tinha Language Not Registered for Generation M, e eles queriam homens mais altos. Em vez de desistir, ele encontrou outra saída. Disfarçou-se de mulher com o nome de Bárbara e se infiltrou em grupos de artistas que viajavam em navios de tropas. Era arriscado. Um erro poderia significar prisão, mas ele conseguiu. Cantava para soldados com saudades de casa enquanto rezava para não ser descoberto. Mais tarde, ele riu disso, mas na época era pura sobrevivência. A reinvenção o salvou mais de uma vez. Em Language Not Registered for Generation, ele achou que tinha encontrado sua grande chance quando se juntou à dançarina Elsie Lorraine. Eles criaram um número de baile e se apresentaram ao longo da costa leste. Mas Elsie o deixou por um homem mais rico e George ficou novamente sem dinheiro. Cansado e sem recursos, ele aceitou um emprego como balconista em uma lanchonete no calçadão de Coney Island. Enquanto servia sorvete, ele praticava piadas com os clientes. Alguns riam, outros iam embora. Todos eles o ensinaram a ter timing. Ele aprendeu a ler as pessoas e a se adaptar na hora. Mais tarde, ele brincou dizendo que esse emprego fez mais pela sua carreira do que qualquer produtor jamais havia feito. Em Language Not Registered for Generation, ele já se apresentava sozinho e usava o nome artístico George Burns em tempo integral. Trabalhou em bares clandestinos durante a Lei Seca, onde batidas policiais podiam acontecer a qualquer momento. Certa noite, precisou se esconder em um depósito de carvão para não ser pego. Ao sair, estava coberto de fuligem preta e humilhado, mas estranhamente energizado. Essas noites o fizeram perceber que precisava de alguém para lhe dar equilíbrio no palco. Precisava de um parceiro que acompanhasse seu ritmo. Esse parceiro apareceu em Language Not Registered for Generation. Ele conheceu Gracie Allen em Chicago, em uma agência de reservas. Ele estava fazendo testes com a dançarina Maggie Healy, mas a demitiu frustrado, porque ela esqueceu suas falas. Mais tarde, ele encontrou Gracie, uma artista irlandesa-americana, de Language Not Registered for Generation anos, cujo grupo familiar havia se desfeito. O primeiro encontro foi simples, mas ele sentiu algo diferente nela. Perguntou se ela gostaria de experimentar seu número. Eles ensaiaram e George planejava ser o engraçado enquanto ela fazia o papel sério. Mas quando se apresentaram para uma plateia, tudo mudou. As pessoas riram da confusão inocente de Gracie. A avó dela. O timing, as reações rápidas atraíam todos os olhares. George percebeu isso instantaneamente e mudou o número da noite para o dia. Gracie se tornou a personagem excêntrica. E ele, o observador paciente, que a deixava brilhar. O primeiro show juntos, no Hill Street Theater, em Nova York, provou que a magia era real. O público os adorou. As gargalhadas ecoavam. Aquela primeira rotina, chamada Language Not Registered for Generation, mostrou a eles o que funcionava e o que não funcionava. George disse que havia uma conexão entre Gracie e o público com a qual ele jamais conseguiria competir. Em Language Not Registered for Generation, eles se juntaram ao circuito de Pantages e criaram sucessos como suas rotinas de tontura e costeletas de cordeiro. Ganhavam Language Not Registered for Generation dólares por semana e até compraram seu primeiro carro. A vida finalmente parecia estar se abrindo. No final de Language Not Registered for Generation, George sentiu um medo que não lhe agradava. Outro artista estava cortejando Gracie. Na véspera de Natal, ele disse a ela que ela tinha que escolher casar com ele ou ir embora. Foi uma decisão ousada e complicada, mas Gracie concordou. Eles se casaram em Language Not Registered for Generation de janeiro de Language Not Registered for Generation em Cleveland. A cerimônia foi pequena, mas o impacto foi enorme. A partir daquele momento, suas vidas pessoais e profissionais se entrelaçaram. Semanas depois, assinaram um contrato de 6 anos com a RK, o que exigia que nenhum dos dois se apresentasse sozinho. Isso os uniu em uma parceria que duraria décadas. O contrato prometia estabilidade, mas a vida trouxe novas sombras. Gracie
começou a desmaiar durante os ensaios. Os médicos mais tarde descobriram que a causa era um problema cardíaco que a acompanharia pelo resto da vida. George jamais imaginara que alguém tão cheia de energia pudesse ser tão frágil. Ela continuou se apresentando mesmo assim. Superou a dor e o cansaço por anos, conquistando a admiração de todos ao seu redor. Essa condição, finalmente, a forçou a se aposentar em Language Not Registered for Generation e a levou à morte em Language Not Registered for Generation. Mas, durante sua ascensão, ela carregou o espetáculo nas costas, com uma força que ninguém da plateia conseguia ver. Em Language Not Registered for Generation, George Burns e Gracie Allen subiram ao palco do Palace Theatre em Nova York, e algo mudou para eles. O Palace era o lugar mais alto que um número de vaudeville poderia alcançar. E quando se apresentaram lá, ganhando dólares americanos, Language Not Registered for Generation por semana, parecia que o sonho que perseguiam há anos finalmente estava ao alcance. O público os adorava, especialmente a lógica peculiar de Gracie, que não fazia sentido, mas sempre funcionava. Os críticos os comparavam aos irmãos Marx e as risadas daquelas noites os acompanhavam aonde quer que fossem. Sua ascensão parecia rápida, vista de fora, mas por trás dela estavam os anos de luta, mudanças de papéis, e a descoberta de que Gracie era a verdadeira faísca que iluminava o ambiente com uma pergunta confusa atrás da outra. O palácio os consolidou como uma das principais atrações e os impulsionou para a próxima fase de sua ascensão. 2 anos depois, em Language Not Registered for Generation, eles atravessaram o oceano para uma turnê de rádio da BBC que durou Language Not Registered for Generation semanas. A viagem deveria ter transcorrido sem problemas, mas assim que chegaram, a alfândega britânica confiscou os charutos de George. Ele fumava desde os Language Not Registered for Generation anos e de repente não tinha nada para acalmar os nervos. Então, transformou a frustração em piadas sobre abstinência e incorporou isso ao seu show. O público britânico adorou. Suas rotinas se espalharam por um continente que não os conhecia, mas os acolheu com programas de rádio lotados e cachês altos. Essa turnê os transformou em figuras internacionais e mostrou como regras, culturas e costumes diferentes podiam se tornar comédia se bem trabalhados. Em Language Not Registered for Generation, eles já eram famosos o suficiente para participar do Ziegfeld Follies, um dos espetáculos mais glamourosos da América. Eles dividiam o palco com artistas como Ed Kenner. Mas para Gracie viajar era exaustivo. Ela detestava voar, então. As viagens de trem se tornaram jornadas intermináveis entre cidades. Durante um espetáculo, ela torceu o tornozelo no meio da apresentação. A dor era aguda, mas George a pegou no colo, a carregou até o palco e ela continuou atuando sem que a plateia percebesse. Essa história se tornou mais uma das que os acompanharam, prova do profundo laço que os unia e do respeito que tinham pelo público que lotava os assentos. Nessa mesma época, George fazia algo que poucos artistas ousavam fazer. Enquanto outros gastavam seu dinheiro com roupas e quartos de hotel luxuosos, ele usava os ganhos do vaudeville para comprar discretamente imóveis retomados durante a crise de Language Not Registered for Generation. Ele comprava propriedades por trocados enquanto o país entrava em pânico. Quando a Grande Depressão chegou e os cinemas fecharam esses investimentos, os ajudaram a se manter à tona. Muitos artistas não tinham nada, mas George havia previsto o que estava por vir e garantiu que eles não afundariam quando a indústria fosse abalada. Sua estreia no cinema aconteceu em Language Not Registered for Generation, com curtas da Paramount, como Costeletas de Cordeiro. Mas até mesmo esse momento teve uma reviravolta. Em uma das exibições, a bobina emperrou e o projetor explodiu, queimando as sobrancelhas de George e enchendo a sala de fumaça. Em vez de fugir, ele transformou o acidente em piada, na hora improvisando sobre a explosão, como se fizesse parte do plano. Os executivos ficaram boquiabertos. Tinham acabado de ver alguém transformar o medo em riso em segundos. E essa perspicácia marcou as pessoas abrindo mais portas do que qualquer roteiro poderia. O sucesso no rádio aconteceu em Language Not Registered
for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation, quando o programa de George Burns e Gracie Allen estreou na NBC. Cada episódio tinha Language Not Registered for Generation minutos e era construído em torno dos mal-entendidos hilários de Gracie, que de alguma forma resolviam tudo. E em meados da década de Language Not Registered for Generation, quase Language Not Registered for Generation, de pessoas sintonizavam o programa semanalmente. Esse número era quase surreal numa época em que a maioria dos programas não atingia nem metade dessa audiência. O estilo era descontraído, em grande parte improvisado e cheio de surpresas. Os ouvintes podiam ouvir risadas genuínas, confusão real e faíscas reais entre os apresentadores. A audiência saltou de Language Not Registered for Generation para Language Not Registered for Generation em um ano, um aumento de mais de Language Not Registered for Generation por cento. Eles provaram que o rádio não precisava de roteiros rígidos para funcionar. Bastava honestidade e ritmo, e duas pessoas que soubessem interagir. Em Language Not Registered for Generation, Gracie realizou uma campanha presidencial falsa como parte de uma longa rotina de comédia. Ela chamou a campanha de A Festa Surpresa. Percorreu Language Not Registered for Generation estados e chegou a imprimir cédulas de votação. Alguns eleitores realmente escreveram o nome dela durante a eleição real de Language Not Registered for Generation, o que confundiu as autoridades locais, até que perceberam que tudo não passava de uma farsa. Ela prometeu taxar apenas o tipo certo de nuvens e planejou dar cargos no gabinete a amigos com roupas elegantes. O mascote era um canguru e o slogan era "Está tudo garantido". A campanha aumentou a audiência do programa de rádio em quase Language Not Registered for Generation por cento e fez com que os veículos de comunicação questionassem a facilidade com que o entretenimento podia se misturar com a política. Era uma brincadeira, mas serviu como um reflexo da realidade do país. Mesmo nos bastidores, a parceria deles continuava surpreendendo as pessoas. George escrevia quase todos os roteiros, mas sempre dizia ao público que Gracie era a força criativa. Numa época em que os homens geralmente levavam todo o crédito, ele queria que o mundo visse o talento dela. Em um episódio de Language Not Registered for Generation, Gracie brincou, dizendo que havia se esquecido de que era casada com George. Os fãs acharam que era real. Milhares de cartas chegaram acusando George de maltratá-la. Ele teve que ir ao ar ao vivo no rádio para esclarecer a confusão e dizer que o casamento deles era sólido. Em vez de prejudicá-los, o incidente aumentou a audiência em Language Not Registered for Generation por cento. As pessoas adoraram o fato de a ficção parecer real. A próxima grande mudança aconteceu quando eles se mudaram para a CBS em Language Not Registered for Generation por Language Not Registered for Generation por semana. Numa época em que a maioria dos americanos ganhava menos de dólares americanos, Language Not Registered for Generation em um ano inteiro, esse salário era surreal. Eles começaram a misturar eventos da vida real ao programa, especialmente quando Gracie teve que fazer uma apendicectomia de emergência em Language Not Registered for Generation. Eles transformaram a cirurgia dela em parte da história e até trouxeram médicos de verdade para a transmissão. A mistura de verdade e comédia fascinou a todos e mudou a forma como os roteiristas de rádio abordavam a narrativa. Isso fez com que o público se sentisse próximo a eles como se fossem da família. Em Language Not Registered for Generation, o sucesso chegou a tal ponto que compraram uma mansão em Beverly Hills. Deveria ter sido uma recompensa tranquila, mas certa noite, George deixou um charuto aceso sobre a mesa. O charuto girou, queimou o tecido e provocou um incêndio que se alastrou mais rápido do que qualquer um esperava. Eles mal conseguiram salvar a casa. Os jornais fizeram a festa com a história. Em vez de esconder o ocorrido, transformaram o susto em um episódio chamado A Casa que Queimou. Gracie se culpou no roteiro e transformou o desastre em piadas que fizeram as pessoas se apaixonarem ainda mais por eles. A capacidade de rir dos próprios erros se tornou parte do charme deles.
Hollywood também foi um capítulo importantíssimo para eles. A entrada no cinema começou com a grande transmissão em Language Not Registered for Generation, onde o dueto Love and Bloom os tornou figuras nacionais. Mas os problemas com a censura continuaram a afetá-los. Os executivos do estúdio achavam que as piadas de Gracie, que a deixavam tonta, soavam muito sugestivas e forçaram reescritas. George, então, trazia de volta as falas originais como improvisos durante as filmagens. Era uma rebeldia divertida, mas moldou a maneira como os comediantes mais tarde se opuseram às rígidas regras dos estúdios. Em Language Not Registered for Generation, Gracie quase se machucou no International House quando o fino cabo de aço que prendia seu número no lustre se rompeu e a fez cair de uma altura de cerca de Language Not Registered for Generation metros. George estava por acaso bem embaixo dela e a amparou, fraturando 2 costelas no processo. Eles continuaram a apresentação, rindo como se a queda fizesse parte da cena. Os cinegrafistas ficaram paralisados, sem saber se deviam pedir ajuda ou continuar filmando. Aquele momento acabou entrando no filme, transformando uma quase tragédia em um clássico da comédia. Em Language Not Registered for Generation, eles trabalharam com Fred em uma cena com uma donzela em apuros. Durante uma cena importante, Gracie entrou em pânico e esqueceu os passos de dança, dizendo sem pensar que estava perdida em Londres. O olhar dela não perdeu o ritmo. Ele contornou a confusão dela com elegância e transformou a situação em uma rotina espontânea que fez todos rirem. Mais tarde, ele chamou aquilo de pura magia. Mostrou como a sagacidade podia transformar acidentes em momentos icônicos. Durante a Women's World Association of America, eles se apresentaram para as tropas em Language Not Registered for Generation, animando os ânimos nos acampamentos. Mas Gracie se viu envolvida em um escândalo peculiar. Meias de seda eram escassas durante a guerra, então ela contrabandeou alguns pares para distribuir como presentes. As autoridades as trataram como contrabando. Ela quase foi levada à corte marcial até que George usou toda a sua influência. As tropas passaram a amá-la ainda mais depois disso. Tornou-se uma daquelas histórias escondidas que revelaram o quão ousada ela podia ser. Em Language Not Registered for Generation, eles estavam no auge. O filme deles, Duas Moças e um Marinheiro, arrecadou mais de Language Not Registered for Generation milhões de dólares, mas a saúde de Gracie começou a piorar. Ela sofria de enxaquecas tão intensas que precisou se afastar por 6 meses. Durante esse período, George começou a escrever discretamente o rascunho de sua autobiografia. Ele queria preservar a história deles, especialmente os pequenos momentos que só eles conheciam. Aquele rascunho mais tarde se tornou Gracie uma história de amor. Capturou a essência da parceria deles de uma forma que os fãs jamais esqueceram. Em Language Not Registered for Generation, de outubro, de Language Not Registered for Generation, algo novo, discretamente invadiu as salas de estar americanas. A CBS exibiu o primeiro episódio do The George Burns and Gracie Allen Show e ninguém imaginava que essa pequena sitcom mudaria a televisão. Foi ao ar ao vivo, com plateia no estúdio, o que parecia arriscado, numa época em que a maioria dos programas ainda era composta por trechos de programas de rádio ou gravações. Mas no momento em que George saía de cena e começava a falar diretamente com os telespectadores, as pessoas se sentiam envolvidas como se ele estivesse sentado ao lado delas. O programa fez sucesso rapidamente. Durou Language Not Registered for Generation episódios até Language Not Registered for Generation e rendeu quase US dollar Language Not Registered for Generation por temporada no auge. Eles interpretavam a si mesmos em um ambiente doméstico simples, deixando o mundo pensar que estava espiando suas vidas reais. Essa escolha abriu as portas para o boom das sitcoms familiares que moldaram a década de Language Not Registered for Generation e guiaram tudo o que veio depois. Então, chegou o episódio Language Not Registered for Generation, em novembro de Language Not Registered for Generation. A preparação era simples e agradável. Uma festa surpresa de aniversário
para George ligada aos antigos eventos de campanha de Gracie na década de Language Not Registered for Generation. Mas a verdadeira surpresa veio de um bolo cenográfico que explodiu prematuramente. A cobertura voou para todos os lados. O elenco ficou paralisado por um segundo e em seguida caiu na gargalhada. Os produtores deixaram tudo e ir ao ar, ao vivo. O público em casa ouviu o susto no estúdio e adorou cada segundo. A televisão daquela época não tinha rede de segurança, e acidentes como esse se tornaram parte do seu charme. Aquele momento constrangedor se transformou em uma das cenas mais comentadas da década. Mas o riso na tela escondia uma ferida pessoal. No início dos anos, Language Not Registered for Generation, George admitiu ter tido um caso de uma noite durante uma turnê. A culpa o consumiu. Para se redimir, comprou para Gracie um anel de diamantes de dólares americanos, Language Not Registered for Generation E1, arranjo de prata de dólares americanos, Language Not Registered for Generation. Ela permaneceu em silêncio. Nunca o confrontou. Por décadas, o mundo os viu como perfeitos. A verdade só veio à tona anos depois, em sua autobiografia. E mesmo essa dor carregava o humor de Gracie. Ela chegou a dizer a Mary Livingstone, esposa de Jack Benny, que desejava que George a traísse novamente, pois precisava de mais um pretendente. Por trás de todo o brilho do casamento televisionado, havia um mundo particular de arrependimento-perdão e um amor complicado. Conforme a década avançava, Gracie começou a perder as forças. Ela convivia com problemas cardíacos, não diagnosticados desde a infância, mas somente na década de Language Not Registered for Generation ficou claro o quão graves eram. Em Language Not Registered for Generation, ela estava doente demais para continuar gravando. George manteve a verdade em segredo e disse ao público que ela estava de férias. Ela perseverou apesar das enxaquecas de angina e até se apresentou depois de quebrar o nariz, mas não podia continuar para sempre. Aposentou-se em Language Not Registered for Generation e em Language Not Registered for Generation. De agosto de Language Not Registered for Generation, faleceu no Hospital Cedars of Lebanon, em Los Angeles, vítima de um ataque cardíaco. Sua saída encerrou um capítulo da televisão que moldou toda uma era. Em Language Not Registered for Generation, enquanto o programa ainda estava no ar, Jack Benny fez uma participação especial. Os fãs adoraram ver os dois gigantes juntos. Mas, nos bastidores, George tropeçou em um cabo e fraturou o quadril aos Language Not Registered for Generation anos. Ele se recusou a parar de trabalhar e filmou o resto da temporada sentado. Transformou essa lesão em mais um capítulo de sua lenda, brincando mais tarde que era um pequeno preço a pagar pela comédia. Seu espírito jamais se curvou, mesmo quando seus ossos cederam. O dia em que Gracie morreu o devastou. Em Language Not Registered for Generation, de agosto de Language Not Registered for Generation, ela faleceu aos Language Not Registered for Generation anos, e George quase desmaiou em seu funeral. Mais tarde, ele disse que havia chorado apenas 2 vezes na vida, uma por sua mãe e outra por Gracie. Durante 2 anos manteve uma cadeira vazia no palco durante seus shows ao vivo. Ele se virava para ela, dizia suas falas e contava para a plateia que ela estava logo fora do palco. As pessoas choravam com ele. Aquela cadeira vazia se tornou um símbolo do amor, que ele carregou muito tempo depois que ela se foi. Mas a vida continuou. Em Language Not Registered for Generation, ele tentou um novo programa chamado Wendy and Me. Ele interpretava um senhorio que espionava seus inquilinos. Não fez sucesso. Sem o brilho de Gracie, o programa parecia vazio. Durou apenas uma temporada, antes de a ABC cancelá-lo. Aos Language Not Registered for Generation anos, George se perguntou se sua carreira havia chegado ao fim. Ele voltou às turnês, em casas noturnas, reconstruiu sua carreira do zero e aprendeu o que significava trabalhar sozinho depois de uma vida inteira, como parte de uma dupla. Language Not Registered for Generation chegou ao seu limite. Bebia muito e fumava sem parar. Durante uma temporada em Las Vegas, desmaiou no palco de exaustão. Os médicos disseram que ele não sobreviveria ao ano se não parasse. Largou tudo, da noite para o dia. Nada de álcool, nada de cigarros, nada de muletas fáceis. Mais tarde, ele disse que essa escolha salvou sua vida e se tornou um ponto de virada
que o manteve em atividade por décadas. Em Language Not Registered for Generation, ele tentou novamente com um avô para especiais de Natal. Esperava que isso lembrasse as pessoas de quem ele era, mas os fãs continuavam dizendo a mesma coisa. Queriam as antigas brincadeiras, queriam um charuto, queriam o ritmo da Gracie. George percebeu que precisava de outro contraponto, então começou a se apresentar com convidados como Carol Channing. Aos poucos, o público voltou a se animar. Aos poucos, ele se reencontrou. Em Language Not Registered for Generation, publicou sua autobiografia, I Love Her That's Why. Eu a amo, é por isso. Vendeu mais de Language Not Registered for Generation cópias. Misturava honestidade com humor, compartilhando detalhes como Gracie, esquecendo onde havia estacionado o carro. O sucesso financiou sua primeira turnê solo. Tornou-se sua ponte para uma nova carreira, apresentando-o como sua própria voz pela primeira vez. Então, veio um dos maiores choques de sua vida. Em Language Not Registered for Generation, ele interpretou Al Lewis em The Sunshine Boys, com Walter Matthau. O filme estreou em dezembro de Language Not Registered for Generation e foi aclamado instantaneamente. Na 48ª edição do Oscar em Language Not Registered for Generation, de março de Language Not Registered for Generation, ela ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante aos Language Not Registered for Generation anos. Ele venceu estrelas mais jovens, incluindo Richard Dreyfuss, de Tubarão. Hollywood ficou boquiaberta. Sua vitória o transformou em uma lenda viva da noite para o dia. No ano seguinte, ele estrelou Oh Deus, ao lado de John Denver. O filme arrecadou mais de milhões de dólares e se tornou um dos maiores sucessos de. George interpretou suas falas com a mesma ironia sutil que o tornou famoso. E ele até incluiu uma cláusula em seu contrato que lhe permitia fumar charutos no set. Ele fumava desde os Language Not Registered for Generation anos e frequentemente consumia de Language Not Registered for Generation a Language Not Registered for Generation charutos por dia. O público adorou ver um deus espirituoso com um charuto e o filme moldou sua imagem no final da vida. Em novembro, The Language Not Registered for Generation, was Language Not Registered for Generation anos. Ele assinou um contrato de Language Not Registered for Generation anos com o Caesars World em Las Vegas. Prometeu fazer um show especial no seu aniversário de Language Not Registered for Generation anos. Os executivos brincaram, dizendo que apostariam contra ele viver tanto tempo. Mas ele continuou fazendo shows com ingressos esgotados até bem depois dos Language Not Registered for Generation anos. Ele até brincou, dizendo que a última vez que se apresentou no Caesars Palace, o estabelecimento pertencia a Julius. Esse contrato o definiu como alguém que sempre manteve o humor e a si mesmo vivos. Em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, ele fez uma cirurgia de ponte de sáfena tripla. A maioria das pessoas desapareceria por um ano. Ele voltou a filmar Oh God You Devil em poucos meses, muitas vezes trabalhando em uma cadeira de rodas. Ele escondia isso da câmera e preenchia cada fala com a mesma energia que tinha na juventude. Sua determinação inspirava todos ao seu redor. Em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, ele recebeu a homenagem do Kennedy Center. Naquela noite, ele cantou um dueto com Bette Midler. Mais tarde, naquele ano, lançou Gracie, um álbum indicado ao Grammy, que misturava sua voz com gravações de arquivo dela. Os fãs choraram ao ouvi-los juntos novamente. Parecia que ele havia atravessado o tempo para segurar a mão dela mais uma vez, mas o tempo continuou a cobrar seu preço. Em julho de Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation anos, ele escorregou na banheira de sua casa em Beverly Hills. Bateu em uma saboneteira e sofreu um corte profundo na cabeça. No Cedar Sinai, os médicos perceberam que sua fala estava arrastada. Realizaram uma cirurgia de emergência para drenar o líquido do seu cérebro. Ele teve que cancelar seu tão aguardado show no Caesars Palace, cujos ingressos haviam se esgotado mais de um ano antes. Sua saúde nunca se recuperou totalmente após aquela queda, e sua carreira artística chegou ao fim depois de mais de Language Not Registered for Generation anos. Mesmo assim, ele continuou fazendo as pessoas rirem até mesmo de seu leito de hospital.
Ele contava piadas para amigos como Milton Berle e ditava novas falas só para se sentir vivo. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, fez uma pequena festa particular em casa, pois estava muito fraco para a comemoração oficial do seu 100º aniversário. Distribuiu charutos e disse aos convidados que os veria aos Language Not Registered for Generation. M-Language Not Registered for Generation. De Janeiro de Language Not Registered for Generation completou. Language Not Registered for Generation Anoas. Mas M-Language Not Registered for Generation de Março de Language Not Registered for Generation morreu em casa, vítima de uma parada cardíaca. Esta manhã, George Burns faleceu em sua cama, em sua casa em Beverly Hills, menos de 2 meses após seu 100º aniversário. O veterano comediante estivera doente nos últimos meses, mas vinha se sentindo melhor ultimamente. Seu patrimônio, avaliado em mais de milhões de dólares, foi a leilão na Suez, em Beverly Hills, no dia de outubro de Registered for Generation. Havia Language Not Registered for Generation lotes que variavam de roteiros a charutos. Ele deixou tudo para o Cedars Sinai Medical Center, o United Jewish Fund e o Motion Picture Fund. Sandra e Ronnie não receberam nada. Alguns ficaram chocados, mas aqueles que o conheciam entenderam que a caridade havia se tornado sua última forma de retribuir. Sua influência jamais se apagou. Jerry Seinfeld sempre disse que o livro de George, Living It Up, moldou a maneira como ele escreve piadas. O timing preciso de George, sua dicção calma e seu estilo de homem sério se tornaram a espinha dorsal da comédia moderna. Seus charutos e martinis se tornaram símbolos mais médicos, disseram mais tarde que foram sua mente afiada e seu amplo círculo social que o mantiveram vivo por tanto tempo.